Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria. Legal, estamos começando mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e você assiste simultâneo pelo YouTube. Final da tarde, nós postamos nas redes sociais e você a qualquer momento pode dar uma visualizada no Facebook, no Instagram, ver o convidado que esteve aqui, ou mesmo olhar programas anteriores e ficar alojado e dar uma relembrada nos assuntos. Nossos apoiadores culturais são Ubra Santa Maria, seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos, visivelmente a melhor promoção de lentes mais armações selecionadas a partir de R$300. E Mercado das Rações, sempre o melhor para o seu melhor amigo. Uma loja na Bozano 330, outra na Elvio Basso 1357 e agora a terceira loja ali da Presidente Vargas em frente à Locomotiva. Professor Sérgio Savian está aqui com a gente. Que legal, Tudo Sérgio, bem? satisfação? Tudo bom, Tess? Satisfação é minha. Tudo mais tranquilo. uma vez aqui conversando contigo, né? Conversando com os teus patrocinadores, né? Teus ouvintes, que eu sei que não são poucos, são muitos, né? Então é bom vir aqui bater um papo sobre futebol, né? E ver essa questão aí, né? De Santa Maria, né? Não consegue chegar na Série A, né? Tem sapo enterrado, Sérgio? Tem coisa aí, né? Porque tu vê o Guarani, né? O Guarani foi lá e conseguiu a sua vaga e tu não pode nem comparar Bagé, Santa Maria, Guarani com o Inter de Santa Maria. É bem complicado, né? E frustra muito o nosso torcedor que sempre vai, né? E convidou ele, fez time e ele tá lá e vai a jogo mesmo. E esse ano encheu, né? Não podia reclamar do torcedor, né? Mas muito bom. O torcedor não é o problema do Inter de Santa Maria. Mas tu sabe, Tess, começando por aí nossa conversa, e porque o Inter faz parte da nossa cidade e nós estamos aí, eu acho que é quantos? Há 10, 11, 12 anos sem frequentar. Vai para 12 agora. Vai para 12, sem frequentar a elite do futebol gaúcho. Tu imagina hoje nós com essa mídia toda em cima do futebol, é Copa do Brasil, é Libertadores, é Sul-Americano, né? É Série B, Série C, Série D, e nós na divisão de acesso ainda, é o submundo do futebol. E esse ano quase que batemos lá na zona do perigo também, né? Andamos rondando ali, né? Andou lá, né? É a segunda vez que anda lá. Mas assim, ó, o que eu posso, né? Pelo que eu ouvi, pelo que eu vi, né? E pelo que eu conheço do presidente do Inter de Santa Maria, o Pedro, eu acredito nele, cara. Eu acredito nele. É que ele também estava debutando, né? A primeira vez como presidente, não é fácil. Estava tateando, né? Não é fácil tu pegar o Inter de Santa Maria, né? Com 10 anos na Série B. Não é fácil para te estruturar tudo isso aí, né? Mas eu acredito muito nele. Ele é um cara capacitado, um cara inteligente, um cara que buscou dinheiro, só não caiu. Não chegou por falta de dinheiro. Nunca teve tanta estrutura, né, Sérgio? Nunca teve tanta estrutura e tanto apoio. Sim. Né? E eu tenho certeza que ele corrigindo alguns caminhos que foram errados, entre um deles é essa busca incessante desse monte de jogadores, eu não acredito nisso, sabe? Eu não acredito que você vai buscar 30 jogadores ou renovou com 12, 13 jogadores que foram perdedores no ano passado, né? Eu acho que você tem que buscar um critério, entende? Em termos de
de seleção de jogadores adaptados a essa divisão, porque não é fácil essa divisão aí, a Série B, não é muito fácil, né? Você joga onde, com arbitragens que não são boas, campos não são os melhores, e aí você traz muito jogador de fora e isso não é adaptado ao nosso futebol aqui, né? Que aqui o bicho pega. Então eu penso que o técnico que for do Internacional o ano que vem, ele já tem que ser contratado agora, me parece que é o Nunes, né? Vai ser mantido, mas... vai ser mantido. Então eu acho que ele, que é um cara experiente, um cara que jogou muito aqui no nosso futebol gaúcho, ele sabe a característica de jogador que tem que ter para essa série de divisão de acesso. Nem sempre os craques jogam nessa divisão, né? Nem sempre os craques jogam nessa divisão. Então tem que realmente colocar uma equipe com característica de divisão de acesso e montar bem uma comissão técnica, um departamento de futebol muito seguro, participativo, né? E para que o Internacional possa ter uma estrutura forte fora de campo, que esse ano me parece que falhou porque perdeu pontos, né? Pontos que complicaram bastante. E a gente sempre sabe que tem equipes que saem da Série A para B, eles vêm montando o time com qualidade, que é o caso. Quem caiu ano passado? O Esportivo e o Aimoré. Esportivo e Aimoré. Eles vão se estruturar, até pela posição geográfica que tem em relação à capital do futebol, que é Porto Alegre, facilita muito mais. Pela estrutura que eles têm. E pela estrutura que tem, facilita muito mais. Então são dois adversários difíceis. Mais o Monson que vai se qualificar em cima dos erros que teve esse ano. Mas aí, nisso tudo, eu acredito que o presidente do Internacional, o Pedro, ele é um cara inteligente, é um cara que tem empresário, né? Ele entendeu tudo o que aconteceu esse ano e deve mudar radicalmente, né, a situação para que o Internacional consiga montar uma equipe que ganhe fora de casa e dentro de casa. Esse ano o Internacional não mandou em casa e muito pior fora de casa. Eu não sei se ganhou algum jogo fora de casa. Não ganhou. Não, aí é difícil, né? Tu querer subir para uma Série A, se tu não ganha fora de casa e em casa tu perdeu resultados importantíssimos, né? Deixou empatar jogos assim, final de jogo, 40 minutos, né? E uma questão também que eu acho, e é um problema do Inter de Porto Alegre, é essas mudanças de treinador, né? É um campeonato muito curto. Para te mudar de ideia, de filosofia... No meio do campeonato? No meio do campeonato é difícil, porque são 14 jogos. São 14 jogos. Isso é muito rápido. Isso é muito rápido. Jogo sábado, domingo e quarta, exatamente. E porque quem treina, quem sai treinando, quem faz o trabalho inicial, tu só pode avaliar ele a partir do quarto ou quinto jogo, né? Então, te sobrou quantos jogos? 9, para te fazer troca de novo. Então, isso é um outro problema. Então, tu tem que acreditar num técnico e ele, né, fazer o trabalho. Foram ouvidos aí 6 ou 7 técnicos na conversa, mas não é na conversa, é na prática, o cara que fez, entende? Não se escolhe técnico ouvindo o cara falar. Aí me disseram, não, isso veio do departamento de futebol para mim, o melhor que nós entrevistamos, o que mais sabe falar é o Benhur. Às vezes não precisa. Mas tu não está contratando professor de português? Ou o cara para oratória, né? Tu não está. Exatamente. É diferente. Tu tem que ver o trabalho do cara. Outra coisa, o Benhur estava parado há muito tempo. O Benhur estava parado. Foi um baita jogador, boa pessoa e tal, mas é o seguinte, é outra ideia que tu tem que ter. Agora está o Nunes conhece o futebol gaúcho, já subiu a equipe, já jogou essa divisão, né? Então, aí eu acredito
né? Eu acredito que possa o Internacional o ano que vem, com a estrutura de diretoria, né? E uma estrutura muito bem formada, porque não se admite, por exemplo, que um jogador vá com o terceiro cartão amarelo para jogo. Num campeonato desse aí não se admite teste. E hoje, com todos os recursos, que antes ainda tinha um contato com a federação, tinha que ir lá. Hoje tu tem no norte ali, tem tudo ali, né? A federação. Mas o cara te dá uma súmula do jogo. A súmula tem ali, tu abre aqui, tu abre e tu tem ali. Eu posso analisar a súmula de cada jogo. Tá ali, a federação posta no. Tanto é que quem reclama, quem é? Quem é que entrou contra o Internacional? Eu acho que foi o São Gabriel. Exatamente. Né? Os caras estavam controlando as súmulas. Os caras controlam, quer dizer, os caras controlam mais o teu time do que o próprio. Quer dizer, isso é inadmissível. Pelo investimento que tem no futebol, é impossível tu ter um erro desse tamanho. É impossível. Aí tu vai realmente, né, criar um problema muito sério dentro, porque aí tu passa a ser desacreditado, né? E tu não recupera isso, né? Então, agora eu posso te dizer o seguinte, foi merecido. Eu assisti todos os jogos pela TV, os dois melhores times, tanto é que eu dei uma entrevista muito antes, apontando Santa Cruz e o Guarani de Bagé como vencedores, né? E se o Internacional, que tinha estrutura financeira para chegar, se ele trabalha melhor, né, os setores todos, só entrava a chave lá de cá. Tirava fora o Monção, né? Sim. Ficava Inter, Lajadense, Santa Cruz e Guarani de Venâncio, porque não perderiam para eles. Se o Inter vai com o Monção como quarto e primeiro, o Inter passa para eles, passa deles. Eu vi jogar ele, é um time razoável, né? Sai com um bom goleiro, mas é um time razoável, não tem nada de especial o Monção. Tanto que quando eu vi o Guarani jogar tanto dentro como fora, eu digo, é um dos candidatos. E o Santa Cruz já estava jogando bem, né? Santa Cruz... Vinha desde a competição, né? Muito merecida a classificação. Agora o problema é ficar, né? Esse é outro grande problema, Tess. Sair da série divisão de acesso e se manter na A, com 12 clubes. Subir e se manter, né? Tu briga com 4. Tu briga com 4 lá, porque tem 8 que não caem. Né? Tu começa pela dupla, dupla de Caxias, mais o São José, 5, e aí tu tira mais uns que não caem, é complicado. Brasil de Pelotas, né? Que está se estruturando, ele deu uma queda porque ele está se estruturando, né? Com estádio, então a questão é quando tu está fazendo uma divisão de acesso, tu já vai te estruturando para chegar na A, né? E esse campeonato que o Internacional está disputando agora, essa Copa, ela é importante. Só que ficou muito tempo parado de novo, né? Quanto tempo está o Internacional parado? Sim, um mês, vai ficar mais de um mês. É complicado, né, Tess? É complicado. Essas competições, elas acabam não te ajudando. Sim. Elas acabam não te ajudando, porque tu vai ter uma despesa financeira e é difícil. Se chegar, compensa. Mas aí um time que está brigando, está em segundo com 7 pontos, ele fica um mês parado. E vai pegar agora logo o Monção, que é candidato direto, que está jogando. Exatamente, que está em ritmo de jogo. Eu não sei, jogava ontem, né? Ganhou do Aimoré. Pois é, já está com 9. Aí vai fazer um combate direto aqui sábado agora, 15 horas, na Baixada, até oportunidade para convocar o torcedor para ir ao jogo, mas e aí? E a falta de ritmo de jogo? Porque treino não dá ritmo, o que dá ritmo é jogo. Sim. Né? E aí? Os caras vêm, jogam aqui, tá? Os caras vêm sabe, jogando direto. Sequência, né? Então isso é um problema. Então esses problemas, tu tem que, quando começa uma competição, tu vê tudo isso, né? Vê tudo isso aí. Porque senão acaba tendo um prejuízo e agora o jogo é decisivo. Claro. Sérgio, uma outra coisa, tu acompanhou muito tempo ali dentro dos bastidores aí do Inter, sempre a maior dificuldade era
o recurso financeiro, era a estrutura, né? Tu tinha que viajar no dia para jogar, tu levava lanche dentro do porta-malas do ônibus, o jogador levantava na estrada para poder caminhar um pouquinho. Pô, hoje até o último jogo, quando o Inter estava já fora contra o Guarani de Venâncio, os caras foram um dia antes pro hotel, o Internacional pagou tudo, o hotel mesmo já desclassificado, quer dizer, teve estrutura. O problema, como você eu acho que tocou no ponto certo. Duas coisas, Sérgio, eu acho. Falhou, acho que a administração no seguinte, eles pegaram um grupo novo, fizeram uma diretoria, buscou recursos, sangue novo, tudo. Só que o coração do clube, eu acho que é o futebol. No futebol tinha que ter mantido algum mais experiente, sabe? Que conhece os corredores da federação, que conhece as artimanhas, conhece o jogador, conhece o treinador, como você falou, né? Ali não podia também ter feito o rejuvenescimento total. Tinha que ter ficado alguém um pouquinho mais experiente junto, pelo menos ali, para dar uma administrada. Primeiro, e depois, eu acho que não pode, um clube não vai nunca conseguir existir sem ter um executivo de futebol, um cara profissional que conheça o futebol, o profissional do futebol, vai ser o executivo do vestiário, que conheça jogador para contratar, que conheça treinador, como tu falou. E outro que eu acho também, Sérgio, desde o início eu bati nisso, depois até o pessoal, alguns concordaram, outros não. Primeiro contratou um time, depois o treinador. Não sei, eu acho, primeiro tinha que ter contratado um treinador, ou pelo menos já acertado com o treinador, e ver o que o treinador precisa, porque cada treinador tem uma característica de jogador que ele utiliza. Eu acho que, claro, o treinador tem que se adaptar ao grupo que ele assume, claro, mas isso quando o cara vem no meio do campeonato. Agora, se tu pode montar um time, eu não sei, Sérgio, tu foi treinador, mas eu acho que o treinador prefere montar dentro das características dele, né? Da ideia de jogo dele. Não que ele vai escolher jogador, a direção diz amém, mas a direção contrata junto, vai analisar, mas ele tem que citar, o treinador diz, olha, na posição tal eu tenho que ter esse jogador, quem vocês acham? A direção vai lá e decida, contrate. Mas eu não sei, eu penso, pelo menos simploriamente, eu nunca fui treinador profissional, mas eu acho que a coisa funciona assim, é a primeira vez que eu vejo primeiro contratar um time e depois o treinador. Mas na verdade é aquilo que eu te falei no início aqui, né? O Pedro estava debutando, então ele confiou muito, né? Ele confiou, depositou confiança na equipe de trabalho dele, né? E sabe que o presidente ele corre para arrumar o dinheiro, organiza tal, mas ele procura não entrar muito nos setores para que depois a coisa não fique só no... Sim, não centralize demais. Exatamente. Então eu entendo o seguinte, que o Pedro agora entendeu a situação. Ele agora entendeu a situação, sabe como tem que funcionar, né? Prova é que ele já está contratando o contratado com o Nunes, que é um ótimo treinador, e a partir dali, pelo conhecimento que o Nunes tem, ele vai indicar os jogadores, né? Ele vai indicar o jogador porque ele está adaptado, tá treinando direto, né? Ele tem trabalhado aí para Santa Catarina, está aqui no Rio Grande do Sul, então ele vai conseguir colocar, né, os jogadores certos para o Internacional. Onde falhou fora do campo, assim, esse problema que deu com os 3 pontos que perdeu, aí 6, não sei nem quanto foi, mas na verdade é o seguinte, ele falhou o meio campo do Internacional, era muito fraco o meio campo. O meio campo não tinha criatividade nenhuma, meio campo do Internacional. Então não adianta, empilhou atacantes, porque o que não faltava era atacantes do Internacional e bons jogadores, mas não tinha meio. Não tinha quem levasse a bola para esses caras, né? Porque a ideia é sempre de tu montar um time, os caras, não, tem que começar com o goleiro. Tem que começar com o goleiro, mas tu tem que estruturar o teu meio. O teu meio tem que saber marcar, tem que saber criar, porque aí fica tudo mais fácil. Aí tu estrutura um time a partir do teu meio do campo.
Entende? Não adianta querer, a frente é boa e a defesa é boa, mas o meio era o que era o Internacional, o meio sem criatividade nenhuma. O melhor jogador que tinha era o Chiquinho, no meio campo. Aí veio um outro jogador e já com problema de lesão, que são bons jogadores, mas não conseguiram jogar. Então, a estrutura, ela se dá a partir do meio. Eu tenho um meio que joga, que faz jogar, que marca bastante, criativo, aí tudo bem. Aí de repente tu contrata um 9 que não é muito goleador, mas aí a bola chega toda hora, o cara passa a fazer gol e quando tu começa a fazer gol, a confiança aumenta. Muitas vezes o cara é muito bom, mas não chega a bola, ele cai de produção, porque a bola não chega, né? E aí entra aquela questão, não faz gol, daí o psicológico pega também. Então essa é uma questão, armar um time pelo meio. O Internacional já teve grandes times aqui, começando pelo meio campo formidável. Lateral, tu tendo um bom que saia para jogo, o outro pode ser marcador, né? Zagueiros de boa estatura, olha os zagueiros do Guarani, tu mete na área, só dá eles. O goleiro do Guarani ataca muito, né? Mas tem meio campo criativo. O ataque não é grande coisa, mas é com o meio os caras fazem gol, chegam toda hora, movimentam o time e marcam muito, né? E essa questão também de troca de treinador, troca de filosofia é complicado, Tess. Olha o Internacional de Porto Alegre que está passando aí, né, com essa troca toda de treinador. Não que esteja ruim o plantel do Inter de Porto Alegre, o problema é a troca de treinador, toda hora muda a filosofia. Ó, eu quero jogar com a bola, eu quero a bola para mim. Mas será que esse time é um time que sabe jogar com a bola? Entende? Então, todas umas questões assim que tem que ser bem analisada, né? Porque é tudo muito rápido. Sim. E tu sabe que sempre vem 3, 4 para chegar. Na divisão de acesso vem 4 botando para chegar, né? Entende? E eles se preparam e querem chegar porque sabem que a divisão de acesso é um prejuízo danado. Né? E eu espero que esse ano, e vou confiar nisso, o Internacional aprendeu com seus erros e vai chegar, vai ser candidato pelo menos. Vamos torcer. Sérgio, me diz uma coisa, eu gostaria de fazer uma comparação contigo. O Grêmio, primeiro jogo com o Flamengo, o Grêmio, segundo jogo com o Flamengo. Quando ele jogou a primeira partida com o Flamengo, tomou aqueles 2-0, deu um impacto. E o Grêmio, da partida, ele perdeu mais dois jogos na sequência, não conseguia mais. Começou a sair um pouquinho agora a cabeça para fora da terra, né? Uhum. E ganhou do Fluminense, agora. E esse jogo contra o Flamengo, analisando um com o outro, tu já viu uma melhora no time do Grêmio? O problema do Grêmio é que o Grêmio tem muitos jogadores que estão vindo do departamento médico, tem muitos jogadores que estão chegando. Então o Grêmio é complicado. Ele vai montando o time durante o campeonato. Exatamente, ele vai montando o time dentro do campeonato, né? Ele tem grandes jogadores, né? O PP era um jogador fundamental dele, o Jeromel, o Kahneman, são jogadores fundamentais, né? E que ficaram fora, vão para o departamento médico e lá ficam, né? Aí a volta, tá bom, mas até tu entrar em ritmo de jogo, tal, ganhar confiança para ir para o jogo, demora. Foi o caso que chegou esses dois atacantes, chegou mais o Pedro, né, esse centroavante, mais o zagueiro, que é muito bom, Eli, né? Eli. É muito bom jogador, mas a questão toda é que é difícil de tu estruturar tudo isso, né? É difícil. E o Grêmio tem um problema no meio campo, né? Foi o que aconteceu no jogo contra o Flamengo, foi aí que ele perdeu a classificação, ele perdeu totalmente o meio campo, porque o Flamengo todo mundo sabe, o Flamengo defensivamente é fraco, do meio para trás é fraco, mas do meio para frente tudo sabe jogar e tudo joga com alegria, né? Eu acho que os jogadores do Rio Grande do Sul aqui, Grêmio Internacional, jogam com mais
mais forçado o jogo, sabe? Não é um time muito solto dentro do campo. E o Flamengo, não, tu pega o Gabigol, tu pega aqueles caras ali, Gerson, tudo, os caras jogam com alegria, o Bruno, né? Os caras têm, sabe? E tocam fácil, a Arrascaeta, tudo, os caras não têm medo de jogar. O cara não tem medo de jogar, tu vê, eles estão na tua cara. Mas claro que o jogo daqui decidiu tudo. Erro de escalação, quer dizer, o Grêmio jogou com 3 no meio campo, eles jogaram com 5, né? Quer dizer, aí deu uma diferença na matemática de 2 jogadores, e aí tem muita qualidade o time do Flamengo, nesse setor para frente. O Grêmio teve oportunidade no primeiro tempo? Teve. O Flamengo, para mim, jogou um grande jogo aquele dia, e o Grêmio jogou muito mal escalado e jogou mal. Já ontem, contra o Flamengo, o Grêmio fez um grande jogo, né? Mas é que o 9 do Grêmio... Soares. O 9 do Grêmio, como é que chama? Soares. O Soares não faz gol fora de casa. O Soares não faz gol. O Soares, fora do Rio Grande do Sul, ele não fez gol ainda, né? Então, e errou 2 gols que não pode errar. O Bitelo errou um gol que não pode errar, sai na frente do jogo com todos os problemas que vive o Flamengo, que o Flamengo teve uma bola na trave do Ferreirinha também. Teve muitas oportunidades para fazer, né? Acabou não fazendo, né? Aí lá já estava um placar bem tranquilo, eles fizeram mais o pênalti, né? Que tem árbitro que dá, tem árbitro que não dá, tem VAR que dá, tem VAR que não dá, bem complicado, né? Na realidade, aquilo não é pênalti. Sim, eu também acho que o braço eles estavam muito próximos um do outro. Na realidade, aquilo não é pênalti, porque tu não sobe. E eles estavam próximos do outro jogador. É muito próximo e não tem como tu não subir com o braço aberto. Entende? Não tem. Se ele estivesse longe com os braços abertos, dava tempo de recolher o braço. Aquilo ali não é pênalti. Nunca foi. Selene diz que mas não é pênalti aquilo ali, né? Então, uns dão, outros não dão. Então, esse é o grande problema hoje da arbitragem do Brasil. É essa. A discussão maior é essa. Essas bolas na mão na bola aí que está acontecendo. Isso tem criado muitos problemas, né? Eu achei que não é pênalti, né? Eu achei que aquilo ali não é pênalti. Não caracteriza o pênalti, né? Mas assim, a nível de Copa do Brasil, eu aposto no São Paulo. Vem bem com o Dorival, né? Dorival acertou o time. É um belo técnico. Para mim, é o técnico da seleção. Primeiro o técnico da seleção, Tess. É o campeão da Copa do Brasil do ano passado, né? E vai ser de novo. O time dele é muito bom. O time dele é muito bom, muito estruturado. Tu vê, por exemplo, setores tudo ajustado, marca. Ele foi muito inteligente, ele arrumou uma posição pro Alisson, né? Ele trouxe o Alisson pro meio, o Alisson pega o jogador mais criativo do adversário, marca e só faz assim, já encosta para o outro jogar. Porque ele não é criativo, ele é um operário. Ele é um operário, e o time tem que ter operário. Tu faz uma obra só com arquiteto e engenheiro? Não. Tu tem que ter os operários, né? Então, todos têm a sua importância. E é o que e aí, para mim, é um lance de muita inteligência do treinador de São Paulo. Então, eu vejo nele o time muito mais estruturado para ganhar o campeonato. Eu vejo ele. Assim como vi no Guarani e no Santa Cruz, antecipadamente, estou dizendo agora, São Paulo deve ser o campeão pelo que está jogando. Claro que a gente sabe que futebol é futebol. Pode acontecer, e tu tá um Flamengo que pode acordar a qualquer momento, mas só que vive muitos problemas. E eu não vejo o Flamengo crescer. Eu não vejo crescer o Flamengo. Tá? Eu não vejo o Flamengo crescer, pelo contrário. Né? Ele já deu no teto, né? Eu acho que agora... Já deu no teto, e aí é que eu chego, por exemplo, na dupla Grenal. Por exemplo, o Internacional. O Internacional não tem um time tão desgraçado assim, entende? Para perder campeonato gaúcho, para estar eliminado da Copa do Brasil, né? Para classificar da forma que classificou nesse campeonato da Libertadores, né? E foi o grande jogo dele esse ano, foi
o jogo com o River Plate, né? Eu não vejo o Internacional assim. Eu vejo o Internacional com muitas mudanças de filosofia de trabalho. Eu vejo isso no Internacional. Eu vejo, por exemplo, que troca um técnico, joga de um jeito. Vem outro técnico, joga de outro jeito, né? Mas eles falam isso já no aeroporto, sabe? Eles falam isso no aeroporto. Não, meu time vai ser... Mas peraí, vamos conhecer o grupo. Ah, eu conheço. Não conhece o grupo, né? E então o Kudê veio aí com uma forma de jogar. O meu time tem que jogar para frente, tem que ter característica, não sei o que, tá, e tem que ter a bola. Mas não é assim. Não é assim. Eu acho que a defesa do Internacional é uma boa defesa, mas ela jamais pode se postar em linha, porque ela não tem velocidade. Ela não tem velocidade. Ela tem imposição, e muito, mas velocidade ela não tem. Então ela não pode deixar muito campo nas costas dela, né? E o meio-campo do Internacional, ele não é muito criativo. Não é muito criativo, e nem é um meio-campo de muita pegada. Então, quanto mais próximo tiver os setores e começando a marcar da frente para trás, né? E usando um potencial que, para mim, o Grêmio e Palmeiras são os que mais têm, é a velocidade. Grêmio e Palmeiras são os times que são mais rápidos. Aliás, Inter e Palmeiras são os times mais rápidos. Se tu quiser trabalhar como trabalha o treinador do Palmeiras, né, que é a velocidade do Dudu e do outro rapaz, o Internacional vai conseguir muita coisa. Mas ele tem que vir aqui estruturar defensivamente, sabe? Ajustar mais os setores e trabalhar a velocidade. Tem jogador para isso? Tem, mas tem que induzir isso na cabeça do jogador. Nós vamos trabalhar assim, né? E eu não vejo isso acontecer. Por isso que o Internacional é um time de altos e baixos, né? E tem momentos que é só baixo, como passou aí com o Mano 8 ou 9 jogos sem perder e depois degringolou, né? Porque é isso, é a falta da ideia de jogo. É a falta da ideia de... Tu tem que criar uma ideia de jogo no teu time, né? Ela vai variar de jogo para jogo, mas variar dentro da tua ideia de jogo. Quer dizer, ó, tem que apertar mais aqui, tem que jogar mais por lá, porque fulano lá marca bem, sai bem, tem que controlar mais lá. Aqui desse lado tá bom de jogar, tal, vamos jogar aqui, vamos estruturar. Quer dizer, mas a ideia de jogo ela é sempre. O que muda é de acordo com o adversário é por onde que tu vai jogar. De acordo com aquela, pelas deficiências do adversário e pelas virtudes do adversário, muda a forma de atacar, de defender. Mas a tua ideia de jogo, ela é a mesma. É que nem tu via o teu programa. Tu sabe como é que tu tem que vir, o que tu tem que fazer. Mas muda de entrevistado para entrevistado, né? Entende? Então, eu vejo isso no Internacional. E outro problema, o Internacional não pode largar o campeonato da Série A. Ele está com 24 pontos. Ele está a 6 aqui debaixo. Embora tenha bastante morto ali, que eu não vejo se aqueles mortos sair dali, né? Que mas é o caso... descuido ele pode... mas ele está muito embaixo. Mas também não está longe de cima. 24 para 30 e poucos, são 8 pontos. 8 pontos é 3 jogos. Aonde é que o Grêmio botou fora o Campeonato Brasileiro? Quando ele perdeu as 2 partidas agora... Exatamente, empatou com o Goiás, perdeu para o Vasco. Ali ele botou o Campeonato Brasileiro fora. Não vai me dizer agora. Não, era um dos que podia chegar, porque o Palmeiras não passa por boa fase. O Fluminense, o nosso treinador da seleção, não fecha caixão, né? Ele chega na hora mais decisiva, ele perde. É o caso, o Palmeiras, que é o que pode encostar em todo mundo, ele, sabe? Acabou ganhando no último segundo, não está num momento bom. E eu acho que ali a questão da presidente, não sei se ela está saindo fora e tal, e não sei, mas gera qualquer problema dentro de um clube, né? Gera, né? É o que nem o aumento do dólar, né? Dá um problema ali, o dólar vai, dá um problema lá, o dólar baixa. Quer dizer, e no futebol é assim, né? Internamente a coisa, acontece alguma coisa e isso respinga lá dentro. Sem dúvida. Né? Sérgio, obrigado pela tua vinda, né? Beleza? Nosso papo. Okay. E vem aí, né? Quem sabe estão preparando aí, né, Sérgio? Uma surpresa, hein?
se vai ter uma surpresa aí, eu e o Sérgio. Boa, pelo que eu vi, muito boa. E aí muito boa. A gente vai poder bater bastante papo e botar em dia a nossa conversa e trazer a experiência, né, do Sérgio com também as ideias dos torcedores aí. Sim, né? Participação, nós né? Somos torcedores, né? Exatamente. É um professor. Mas é importante esses programas que tem a participação do torcedor, e principalmente num canal como esse aqui, que é um canhão de audiência e a estrutura que tem aqui dentro, né? É espetacular. Então, de parabéns. Eu acho que quanto mais você, né, investir assim no esporte, é importantíssimo, né? Tu vê, por exemplo, esses clubes, ou clubidores, o esporte é fundamental lá dentro. Sim. O tênis também. Hoje vem tudo por aí. Exatamente. Hoje vem tudo. Tu quer salvar um filho teu, vai pro esporte. Leva pro esporte. É por aí, não adianta. Então, quanto mais investimento tu fizer nessa área, melhor. Legal. Nós estamos... Não, tudo certo. Estamos indo embora, deixando um abraço a todos. Amanhã estamos de volta com o nosso Zona Esportiva. Programa Zona Esportiva. Apoio cultural. Ubra. Seja o protagonista da sua própria história. Ótica Santos. Visivelmente a melhor. Mercado das Rações. Apoiador oficial da Superliga de Futsal em Santa Maria.